Pessoal, na sequência eu passo aqui a palavra para os relatores Aline e Daniel, do Grupo Azul. Lashon Davis, Messa Romani Calon, Messa Daniel Rolim. Boa tarde a todos. Eu sou um cigano Calon, eu sou Daniel Rolim. Eu vou passar a palavra a Murrim para a Aline, a minha irmã Aline, para que ela diga aos senhores as nossas deliberações do nosso grupo. Muito obrigado. Olá, gente. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria pedir licença para os meus mais velhos e para os meus mais novos para fazer a relatoria do nosso grupo. Eu vou aproveitar e dizer que nosso grupo saúda, né, essa iniciativa do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, e dizer que o segundo encontro foi muito produtivo, que a gente espera que esse terceiro também seja. A gente teve uma oportunidade de ter um debate democrático. Eu que acredito no mercado livre de ideias, eu acho que a gente teve uma oportunidade aqui hoje de ver todas as ideias expostas, aquelas que a gente é favorável e contra, e, inclusive, nos fortalecer, né, na nossa luta, nos nossos argumentos para a defesa dos direitos humanos. Eu já queria começar dizendo que o nosso grupo não respeitou muito as perguntas. A gente já foi encaminhando propostas já na pergunta 1. E são muitas. Eu vou tentar dar uma resumida. A primeira foi a promoção do ensino diferenciado, prevenindo preconceitos e garantindo a observância dos direitos humanos, de acordo com as resoluções 1 e 3 de 2012 do CNE, e a valorização da história cigana no país, dos modos tradicionais de viver e das experiências no território, incluindo a cultura cigana dentro do Programa Básico de Ensino, que é oferecido nos acampamentos ciganos. Políticas de letramento específicas para ciganos e veiculação das políticas públicas destinadas a essa população. Observância e fiscalização do plano de trabalho para a integração do povo cigano ao sistema de educação. De acordo com os dados da comunidade cigana, aproximadamente 1.800.000 ciganos no Brasil. Também é pedido observância e aplicação da Convenção 69 da OIT e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que é o Decreto-Lei 6177 de 2007. O segundo ponto foi a solicitação ao Ministério Público que trabalhe com firmeza pela implementação da Lei 10.639 de 2003 em todas as modalidades de ensino. E aí tem uma explicação, né? Que é o enfrentamento do racismo nas escolas e da implementação da educação para as relações étnico-raciais, entendendo o papel crucial da escola no combate à discriminação, com a atuação do MP para a implementação da Lei 10.639 e 11.645, a Lei de História da África, Afro-Brasileira e Cultura Indígena no Brasil, em todas as modalidades de ensino. Sugere-se a inclusão do tema nas avaliações gerais, a aproximação do MP com as comunidades tradicionais e a realização de mapeamento e diagnóstico dessas comunidades para garantir a educação aos povos e comunidades tradicionais, com base na realidade de cada uma. Gente, o nosso grupo teve uma particularidade que as coisas foram passadas, se foram por unanimidade ou não. Eu vou ler em respeito ao que foi decidido no grupo. Essa proposta, como a proposta lida anteriormente, foi aprovada por unanimidade. Teve a proposta de fiscalização da Lei 2.960 de 2014, em razão do fechamento das escolas no campo, escolas indígenas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, sem a escuta dos conselhos de educação em comunidades, que também foi aprovado por unanimidade. Eu vou ler aqui, também em respeito ao debate democrático que teve no grupo, uma proposta que foi rejeitada por maioria, que recomendava a implementação de cotas nas instituições educacionais e concursos públicos para eurodescendentes, o aposto, brancos pobres, na proporção da população brasileira. Essa proposta foi rejeitada. Foi rejeitada por maioria, essa proposta. Eu estou lendo em respeito ao debate que foi feito para colocar que essa proposta foi feita e que ela não foi aprovada. A atuação do Ministério Público junto ao MEC para a revisão dos livros didáticos que veiculem discurso de ódio,
contra ciganos, negros e demais povos, pessoas com deficiência, LGBT e demais comunidades e povos tradicionais. Proposta também aprovada por maioria. Fiscalização da Lei 12.711 de 2012, que é a implementação de cotas nas instituições federais do ensino superior, também aprovada por maioria. Criação de um grupo de trabalho no Ministério Público em conjunto com os povos ciganos e as autoridades competentes locais, para que se agilize a implementação do programa Brasil Alfabetizado nessas comunidades, dentro das especificidades, para retirada de documentos, cotas para ciganos, oportunidade de criação de mecanismos para o mapeamento das comunidades pelos próprios ciganos. A comunidade cigana colocou que, enfim, precisaria do povo cigano, das autoridades locais, para fazer esse mapeamento, porque, normalmente, o IBGE e os órgãos que fazem pesquisa não têm o conhecimento dessa população para fazer um mapeamento adequado. O fortalecimento da Estratégia Nacional do Ministério Público, priorizando a criação de promotorias, procuradorias específicas de educação no Ministério Público, para a implementação e cumprimento do Plano Nacional de Educação, bem como dos planos estaduais e municipais, leis de diretrizes e base e Constituição Federal, e das regulamentações necessárias a esses planos. O combate à evasão escolar e à violência, também aprovado por unanimidade. Recomendar que o Ministério Público e os movimentos sociais atuem na promoção da educação de direitos humanos e no fortalecimento do ensino público de qualidade para todos. Desculpa. Eu falo rápido mesmo. Com justiça social, com vistas a assegurar a temporalidade do sistema de cotas. Foi aprovado por maioria. O fortalecimento dos comitês de educação em direitos humanos nos estados e incentiva a criação no estado onde estes não existem. Fomentar e apoiar a elaboração de planos estaduais e municipais de direitos humanos. Aprovado por unanimidade. Melhorou? O Ministério Público, isso foi uma proposta rejeitada por maioria, que eu vou ler como eu fiz com as outras. Que o Ministério Público zele pela descontaminação e desmonopolização política e ideológica nas escolas, pelo respeito à integridade intelectual e moral dos estudantes, pelo respeito ao direito dos pais de dar a seus filhos a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Foi uma proposta rejeitada por maioria. Tem a 12, que é a contribuição para a disseminação da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, no Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiências, da Lei de Cotas e Lei de Passe Livre, tanto para dentro do Ministério Público quanto para a sociedade e o poder público, de modo a coibir práticas ilegais, segregacionistas e discriminatórias. Aí, aqui é a pergunta 2, que é meio que uma continuidade, que é criação de parcerias entre o movimento social e o Ministério Público para a elaboração de publicações e materiais informativos com o objetivo de incentivar empreendedorismo social, estímulo ao voluntariado e o combate à corrupção, falando sobre direitos fundamentais e trazendo a linguagem para o dia a dia dos jovens. E o público-alvo seria os jovens nas escolas, foi aprovado por unanimidade. A 2 foi aprimorar os mecanismos de publicidade das boas práticas do Ministério Público Brasileiro que promovam a cultura de paz e a promoção dos direitos humanos. Para intensificar a atuação do Grupo Nacional de Direitos Humanos no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais e Conselho Nacional do Ministério Público, em especial na Comissão de Direitos Fundamentais do órgão. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Eu estou lendo uma terceira proposta que foi rejeitada por maioria, que foi intensificar a fiscalização da constitucionalidade das leis na área de educação, requerendo ao Ministério Público a análise da constitucionalidade, em particular, do PNDH3. Foi rejeitada por maioria. Uma proposta de retomada das metas e diretrizes do GT4 e GT7, do segundo encontro do Ministério Público e Movimentos Sociais. Essa proposta se deu porque, enfim, como os GTs foram juntados e ano passado foram separados, as pessoas acreditaram que algumas coisas não puderam ser tocadas aqui, a gente não teve como avançar. Para quem quiser olhar, está entre as páginas 29 a 37 do relatório que vocês receberam na pasta e 55 a 56. O GT4 é sobre relações étnico-raciais, povos e comunidades tradicionais, e o GT7 é de pessoas com deficiência.
Bom, a outra proposta é sobre reforçar a sensibilização e capacitação de membros e servidores do Ministério Público na defesa dos direitos humanos e especialmente na defesa das minorias. Incluir o tema nas escolas superiores do Ministério Público. E aí a ideia é sensibilizar e capacitar esses membros do MP para que possam responder às demandas dos movimentos sociais, dirigida aos membros e servidores do MP, que foi aprovada por maioria. Também aprovada por maioria foi a sugestão de grupo de trabalho em conjunto com os movimentos sociais para a fiscalização da Lei 10.639 e 11.645. Agora, uma proposta que foi rejeitada por maioria, que é que o Ministério Público fomente ações no sentido de preservação do ambiente físico das escolas, promovendo o incentivo do trabalho pelos alunos com a ajuda dos grupos sociais para a conservação das salas de aula, limpeza e reformas necessárias como exercício de cidadania, que foi rejeitada. Tem uma outra proposta aprovada por maioria, que é a fiscalização da educação para as pessoas privadas de liberdade e do marco do SINASE, que é o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa, e a fiscalização da remissão das penas por tempo de estudo. Foi uma proposta aprovada por maioria. Criação de mecanismo de diálogo dos professores junto ao Ministério Público para exporem os anseios dos alunos, comunidade escolar e da comunidade escolar, fiscalizar o cumprimento do orçamento destinado a cada escola e a execução do projeto pedagógico local, foi aprovado por maioria, e, por fim, contribuir no acompanhamento e fiscalização dos processos de regularização fundiária das comunidades e povos tradicionais, atuar na mediação de conflitos agrários e fundiários das comunidades quilombolas, comunidades do campo e da floresta, e fomentar a criação de fóruns agrários e fundiários estaduais, também aprovada por maioria. Era isso. Muito obrigada. Nice talk. Muito obrigado.